Saudações, empreendedores. Sejam bem-vindos a mais um Café com Negócios. Eu sou Rafael Norato, fundador da Lidero, a Escola de Superpoderes. E tenho o prazer de ter comigo aqui nessa nossa edição nova do Café com Negócios, meu querido amigo e parceiro, José Girão. Prazer, pessoal. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Fazendo a nossa conexão aqui São Paulo, Fortaleza, né, do frio e chuva ao calor. Estamos aqui de volta para falar hoje com um tema específico, né? Hoje a gente vai falar de um tema que é tabu e é desejo de muitas empresas, que é produtividade. Por mais que tenha aí percalços, barulhos, chuva, a gente sempre tem que ser produtivo e se manter fixo nisso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O Girão vai trazer boas perspectivas aí nesse ponto. Antes da gente falar sobre o tema, temos aí comentários das outras edições, né? Agradeço muito ao professor Júlio de Paula, que incentivou aí seus alunos a usar o Café com Negócios como matéria de sala de aula. Então, olha a moral aí, Girão. Estão com moral. É, coisa boa, né? E a gente vai ler os comentários e responder aqui, né, antes da gente ir para o tema principal. Mas antes de falar do tema principal, vou falar de outro tema aqui, porque a Lidero, ela não é só gestão de conteúdo, né, geração de conteúdo, não é só nosso Café com Negócios. A gente também tem cursos, produtos e o nosso principal, né, que tem a ver com vocês que estão ouvindo a gente, é o Acelera Negócios. O que é o Acelera Negócios? É um box, né, a gente chama de Lidero Box, que todo mês você recebe conteúdos diferentes em temas diferentes. Então, você quer se aprimorar e melhorar o seu negócio, um mês você vai receber conteúdo sobre liderança, né? E aí o Girão é o especialista que está junto comigo nesse projeto. No outro mês pode ser produtividade, com ferramentas práticas, com uma mentoria coletiva, com um encontro para a gente bater um papo e se conhecer também, fazendo um networking. Então, tudo isso você vai encontrar no Lidero Box. E a carinha dele é essa aqui, ó. Você pode acessar do celular, pode acessar de tablet, do computador, do rádio da vovó, da televisão, de onde você quiser acessar, você vai conseguir acessar. E a gente tem dois modos, né? O essencial, que são duas sessões de impulso, uma comigo, outra com o Girão. O Lidero Insights, que são recomendações que a gente faz baseado em conteúdo. O acervo de conteúdo relacionado, né? Alguns encontros que a gente já fez na Lidero. Acesso à comunidade que a gente está construindo e formando junto com vocês. E na versão Turbo, um pouquinho mais de coisas. A gente tem a mentoria em grupo e a gente tem acesso à comunidade também com uma outra, o restante igual. E vem mais coisa boa por aí. Então, sugiro que vocês já estejam, já façam parte desse projeto, já se inscrevam aí. E o que as pessoas podem esperar, Girão, desse produto que a gente está construindo aí? Eu acho que é uma possibilidade, né, uma disponibilidade de conteúdos que extrapola a questão apenas conceitual, né? A gente realmente, o conceito ali é importante, mas nós partimos para a prática, né? A gente tenta encurtar o caminho para poder amenizar os tropeços, né, que todos os empreendedores possam ter, que é natural, né, em toda assim, a sua linha de vida em relação ao seu negócio. Boa. Empreender é difícil e estando com gente que gosta e torce por você, fica mais fácil. E esse é o intuito do Lidero Box. Eu e o Girão, a gente já está torcendo por você, então vem com a gente e participa dessa rede aí. Muito bem, recado dado. Agora vamos então aos nossos comentários aqui dos episódios anteriores. Estou com eles abertos aqui. Agradeço muito a quem deixou comentário e pergunta. E isso é parte da nossa filosofia aqui do Café com Negócios. É ter esse papo informal mesmo, para a gente conversar e se conhecer e a gente ajudar no que a gente conseguir. Então, eu tenho aqui um comentário do Vicente Lucas Jataí, ou Jatai, né, falando lá no episódio 2. Ele falou: o erro de muitas pessoas que começam a empreender, como os professores estão falando, é ir pela moda. Isso acaba quase sempre dando errado. A pessoa abre um ponto de açaí porque na cidade tem vários pontos de açaí que estão dando certo e acha que vai dar certo também, sem ter nenhuma especialização na área, sem conhecer nenhum fornecedor de açaí de qualidade e acaba investindo dinheiro em um negócio sem ter nenhuma noção do mercado. Excelente. O que a gente pode falar e comentar sobre isso,
Girão. É a questão da Desceu a modinha que lenha ele... aí em quem tá na modinha. A questão da moda é o seguinte, tudo passa, né? Na verdade, tudo passa, né? Essa questão da moda é tomar muito cuidado, porque a gente passa, tá, sabe aquele velho ditado de a grama do vizinho é sempre mais bonita, né? Só que quando você pisa na grama, você pode achar que ela é natural e não é, ela é artificial. A grama é sintética. E a questão de você decidir por abrir um negócio, ele colocando apenas a questão da modinha, a gente está levando em consideração, ele está focando apenas na questão do resultado financeiro. E isso hoje é muito arriscado. Quem pensa só em dinheiro, sem ter uma conexão, sem ter um propósito, sem ter um conhecimento e sem ter autoridade naquilo que vai fazer. Ou seja, se eu vou vender açaí, eu tenho que fazer uma pesquisa sobre os seus benefícios, sobre curiosidade, de onde veio o açaí, quais são os tipos de açaí. Eu tenho que criar conteúdos e me tornar uma pessoa, uma empresa que tem autoridade naquilo que vende e preza pela qualidade. Então, são muitos passos, né, que até na Lidero Box a gente vai ensinando esse passo a passo, né, para a gente evitar aquela questão de você estar investindo aquilo que você juntou a sua vida inteira numa questão de falar assim, cara, é todo mundo igual, fazendo a mesma coisa, isso não pode dar certo. Você tem que ser diferente. E não só ser diferente, você tem que fazer diferença na vida do seu persona. Boa. Investir onde você conhece, né? E gosta também de fazer. Sim. Vamos para outro comentário aqui da Maiara Fortunato. Muito bom vídeo, professores. Todos podem ser empreendedores, mas nem todos conseguem manter o negócio por falta de saber, por falta de não conseguir administrar. Boa, Maiara. Aquela coisa de... Cara, muito guru de palco faz isso, né? Vende a ideia que todo mundo pode ser empreendedor, todo mundo deveria ser empreendedor. E a gente vê que o buraco é mais embaixo, né? Não é bem assim. Tem um comentário da nossa querida Paloma Lopes, também parceira nossa. Muito bom, no episódio 3. Isso de falta de planejamento para o microempreendedor é muito real. As pessoas pensam que, pela empresa estar no começo e por vezes ser um trabalho solo, ainda não precisam planejar. E o que faz delas passarem muitas dificuldades depois, pois pela falta de planejar não conseguem ter uma visão do negócio mais à frente. Aquela coisa oba-oba, né? Pô, pequeno ainda, não precisa planejar, não precisa ter meta nenhuma. Vou fazendo aqui, vou me virando até onde dá, a gente vê até onde chega, né? E não é assim, quando você é pequeno e solo, é trabalho dobrado, porque você está sozinho. Então você tem que planejar, tem que vender, tem que gerar conteúdo e tem que engolir o choro quando o negócio apertar, porque não tem ninguém para te socorrer. Isso que é, verdade. Isso que é duro. Bateu o escanteio e correr para fazer o gol de cabeça. Exatamente. Aí tem um comentário aqui da Marciele Araújo, turma de ADM. No meu ponto de vista, antes de ser um empreendedor, de abrir qualquer ponto de venda, você tem que fazer um planejamento, pois a área de vendas é muito competitiva. Ter conhecimento na área de um microempreendedor, o seu negócio é bem administrado, principalmente na área de entrada e saída de produtos. O empreendedor precisa estar preparado. Tipo assim, colocar algo para vender que está em alta, né, que está tendo uma busca. Para um está dando certo, você faz o mesmo, mas não tem o retorno. Você tem que ter o segundo plano e fazer algo que seja inovador, fazer um investimento em algo que venha trazer lucro. É você não ficar na modinha, né, como a gente comentou. É você olhar realmente o que você conhece do mercado. Cara, minha área aqui, açaí já tem um monte. Vou abrir o teu açaí? Não, mas eu descobri que tem 45 empresas e não tem um serviço de TI adequado. E eu conheço, eu gosto disso. Então, ao invés de montar o açaí, você vai montar o que tem a demanda e que você conheça aquele trabalho. Faz muito mais sentido. Ei, Rafa, Começar só por aí também. Só um comentário. Uma vez eu fui fazer um trabalho no Rio Grande do Sul e um motorista do Uber chegou para mim e falou assim para mim, professor, essa questão de você ter o plano B, eu não tenho um plano B, não. Porque se eu tiver o plano B, o meu plano A, ele perde força. Mas assim, você que é especialista, o que você acha? Eu falei, bom,
A questão de você empenhar no plano A, é óbvio que você tem que ter. Você tem que fortalecer o seu plano A. Quanto menos você pensar no B, o A tende a dar certo. Mas isso não quer dizer que você tenha uma questão de percepção e mudanças de direção. Mas não necessariamente você precisa criar o plano B. Ó, se isso aqui der errado, eu venho para cá. Aí, ele, como ele mesmo comentou, negócios também são energias. Né? Então, você pode focar no plano A. Agora, você também tem que monitorar resultados, você tem que saber se está batendo suas metas, você tem que saber a hora de modificar ou continuar. É isso que é o mais importante. E esse plano B não precisa ser assim, vou largar o meu açaí, vou abrir uma pastelaria. Não, vou abrir uma startup de sapato, sei lá, mudar totalmente. Não precisa ser assim. Plano B, nesse caso, pode ser, por exemplo, eu estou tentando vender para salão de beleza, porque tem a ver com o meu mercado aqui e tal, eu acho que faz sentido. Aí o plano B pode ser, por exemplo, vender para loja de roupa. Pode ser ir para outro bairro, mas mantendo a sua essência ali. Não precisa você mudar tudo, jogar tudo fora e começar de novo, Sim. né? Eu gosto muito de Fórmula 1. Não trabalhar o açaí só com clientes não trabalhar o açaí só para clientes que entram na loja, pode fazer uma entrega para os escritórios da região, entendeu? De fazer aquela venda que não necessariamente você vai ter pessoas na sua loja. Então, sim, é por aí. No caso de um restaurante, por exemplo, você pode não ter o ponto físico mais, você pode ter a Dark Kitchen, só atender delivery, economiza no A aluguel. cozinha, Esse a seria o cozinha plano e B, né? entrega. Exatamente. Eu gosto de Fórmula 1 e na Fórmula 1, que os caras são super, né, planejados, ali, tudo milimetricamente calculado, os caras têm um monte de plano. Aí fala com o piloto, ó, plano A não deu certo, vamos pro plano B? Aí, não, plano B não, vamos pro plano C então. Então tá, vamos pro plano C. Aí, todo mundo já conhece qual é o plano C. Tá claro para todo mundo, né? Sim. Então ele já tem esse acordo claro. Pô, o A não deu certo, sei lá, trocar pneu, não sei o que, a volta, mas está tudo milimetricamente calculado. Para a gente que está empreendendo, às vezes sozinho, nem sempre dá para ter, são tão milimetricamente calculado. Mas o plano B pode ser uma variação do público-alvo, pode ser uma forma Sim. diferente de abordar o mesmo cliente. Ajuste, né? Então, Ajuste. ajuste, perfeito. Né? Muito bem. Vamos aqui então para a Aline Gomes. A gente acha que consegue empreender, mas quando vê o quanto é complexo, acaba vindo tudo água abaixo. Planejar cada detalhe do que entra na empresa de mercadoria, o que sai, os custos em geral, quando mal planejados, podem fazer a pessoa se perder completamente. Isso também que você tem que empreender com o que gosta, tem aptidão, e a maioria vai pelo que acha que dá mais dinheiro, ou que as pessoas procuram mais. Isso pode ser um erro terrível futuramente. Aline Nogueira Gomes. Perfeito. Tem a ver também com, assim, quando você não sabe o que você quer construir, você vai só pelo dinheiro, um problema que acontece muito é que a pessoa cai em golpe, né? Pô, assim, Sim. seu objetivo é o quê? É criar o melhor açaí do mundo? Não, não, é ficar rico. Aí, quando vai ficar rico, você vai fazer qualquer coisa. Aí você chega um cara lá, não, aqui, ó, investimento maravilhoso, que você ganha 5% ao mês e vai até 12% garantido. Aí, você, como a sua fissura é o dinheiro, você vai. E isso é um risco grave. Né? Ou então você cria um produto de baixa qualidade só para vender. Pô, todo mundo vendendo aí a R$ 20 o açaí, eu vou comprar o mais barato possível e vender por 19, mas uma qualidade bem porcaria, assim, só para ganhar dinheiro. Tem muita gente que pensa assim Sim. também. Vamos lá, Maíria Silva. É interessante a parte que o professor fala que quando alguém for montar o seu próprio negócio, tem que focar no que gosta, no que te faz feliz, e não fazendo o que a maioria das pessoas fazem, que é procurar o que está gerando dinheiro, sendo que nem entende daquilo. Então, se planejar, Já saber comentou. onde quer chegar e pensar grande é um dos pontos que seu negócio pode ir para frente. Tem a ver com o que a gente falou aqui. Os professores informam que devemos ter um planejamento para o princípio de tudo, não se deixando levar pela modinha para não trazer problemas futuros e não jogar dinheiro fora. Esse comentário da Ana Souza. Muito bom, o pessoal concordando, entendendo aqui. Legal. Agora, Francina Lima.
Perfeito para quem quer ser empreendedor. Informações valiosas e resumo por conhecer bem o que quer empreender, de preferência algo que goste, que se identifique. Depois vem a qualificação, aprender o máximo que puder em tudo que envolve administrar o seu negócio e gestão de pessoas. Boa, Francina, tem que se preparar, né? Não dá para. E aí, reforçando o Lidero Box, ele é esse preparo em doses mensais aí para te ajudar a chegar lá. A Norma Rodrigues, ótimo vídeo para quem quer ser empreendedor. Empreender não é fácil, você precisa ter foco e determinação e sempre focar no que você quer. Importante saber administrar seu negócio e ser rico em conhecimento, para que o negócio fique de pé e nunca caia, na educação. Quem empreende às vezes esquece isso, né? Tem que se manter atualizado. Não é abrir uma loja lá e esquecer da vida, achar que é só aquilo. Larissa Isso aí, Coelho, gente. Grande aprendizado. O empreendedor tem que saber por que está entrando no mercado, por que escolher o tal segmento, estudar o mercado e ter um propósito. Aí ela fala, ó, organização, planejamento, educação financeira e administrativa. E tem uma mais aqui que a gente vai falar hoje, produtividade. Ingrid Oliveira, excelente vídeo. Ele nos ensina sobre a capacidade que a pessoa tem de identificar o problema, desenvolver soluções e investir recursos. Pode ser até não só um negócio, mas um projeto, ou mesmo um movimento que gere mudanças reais. Empreender é isso, né? Você resolver um problema, liderar um movimento, criar uma causa e lutar por ela. Então, a gente fala de empreendedor sob a ótica do negócio, mas poderia ser empreendedor de uma causa, né? Um ativista, Sim. uma coisa assim. Gleiciane Gomes, boa esse vídeo. Pelo que vi, vocês ensinam a gente a montar um negócio com o que realmente se gosta e fazer com que dê certo e não só montar por uma moda do momento. Boa, pessoal. Gostou desse ponto que a gente reforçou aí. Nívia Cristina, o empreendedor deve ser persistente em suas metas e flexível nas estratégias. Boa, né? Boa, hein? Bom ponto, bom pensamento aqui. Se a pessoa Aí, não Rafa, é bom tiver... colocar para eles. Ah, desculpa, pode falar, Rafa. Das pessoas Não, também que pode quiserem pontuar. colocar as pessoas quiserem depois botar perguntas, a gente depois pode responder, né, em offline para elas, para a gente poder encaixando melhor dentro da demanda de cada um deles, né? Que também isso é Isso. importante. Até dúvida sobre o mercado. Eu estou Sim. estudando e sinto que eu quero fazer um negócio de tal coisa. O que vocês acham? Como é que está o mercado? Ou eu devo investir onde minha família quer que eu abra um negócio, sabe? Esse tipo de comentário também e pergunta a gente vai responder com o maior prazer aqui. Legal, a Nívia Cristina comentou aqui falando sobre os riscos. Todo negócio tem riscos também. Importante ficar atento. É isso. Bárbara Alves, muito interessante. Eles buscam clarear a mente das pessoas que querem criar o próprio negócio, ressaltando os pontos principais. Obrigado pela ajuda. E a Débora Dávila. Vocês mostram que o empreendedor deve planejar e focar no que realmente quer e estudar o que ele vai vender para conseguir um público. Muito bom. Então, esses foram os comentários aqui dos episódios anteriores, ressaltando aí que o pessoal curtiu e tá atento no que a gente está falando. Então, eu acho que é por aí. Se a gente puder sintetizar, ser persistente nas metas e fluido no planejamento. Não, aqui, ó. Persistente nas suas metas e flexível nas estratégias. Palavras aqui da Nívia Cristina. Acho que esse é uma boa síntese. E aí, vamos começar? Então, vamos começar agora falando sobre o tema central, né, que é produtividade. Esse tema que todo mundo escuta, uns têm ojeriza, outros têm ânsia que funcione. Então, por onde a gente começa aí a falar de produtividade? Primeiro, o que é produtividade? Né? É você fazer mais coisas ou gerar mais resultados usando o menor recurso possível, né? O menor tempo possível, o menor dinheiro possível. Acho que a gente parte daí. O que mais que a gente pode dizer sobre isso, Jean? Bom, a questão de produtividade hoje é um tema que as empresas precisam bastante, né? Porque com a própria crise, né, pós-pandemia, né, a renda das suas pessoas
de alguma forma sofreram algum impacto, né? Então a gente precisa ter eficiência e ser eficiente, tá? Quando eu falo em produtividade, é bom que a gente traga o primeiro exemplo da diferença de ser eficiente e ser eficaz. Como você mesmo falou, Rafael, ser eficiente é você produzir algo em menos tempo, com menos recursos, né, de uma forma mais ágil, ok? Você está sendo, entre aspas, eficiente, mas para você ser eficaz, a eficácia tem a ver com o resultado da eficiência. Se eu fizer tudo certinho, tudo rápido, tudo com menos recursos, mas se eu não me atentar para investir em questões que vão me dar um alto impacto financeiro nos mercados, eu deixo de ser eficaz. Então, muitas vezes, não estamos abordando e não estamos direcionando o foco para a coisa certa. Tá? E assim, e qual é hoje por que surgiu essa necessidade desse tema que hoje ele é bastante comum, né, entre as empresas? Eu vou trazer aqui, Rafael, dados de uma pesquisa feita pela fonte Reclamai, tá? Que é uma empresa que faz essa parte de job, pesquisas em colaboradores. Foi feita uma pesquisa em mais de 2.000 profissionais, tá? Em cargos diferentes. E olha a conclusão que eles chegaram, que apenas 12% dos funcionários são totalmente produtivos. 12%. E vamos fatiar um pouquinho essa pesquisa. 53% do tempo é utilizado no trabalho produtivo, ou seja, um pouquinho mais da metade. 31,6, Rafael, é a média de interrupções por dia. 25,6 é a média de reuniões por semana. E 2 horas é a média de horas improdutiva por dia. Você vê que a questão de produtividade é uma questão de postura. É uma questão de você realmente entender o que é importante, o que é urgente, e a gente trabalhar essas questões aqui na live para que as empresas sejam eficientes, mas ao mesmo tempo que tenham a eficácia. Ou seja, não adianta você ser eficiente e não ter resultado financeiro. É enxugar gelo. E tem outro ponto. Deu uma cortada de no final. Não, pode falar, eu tô te ouvindo. Deu uma cortadinha no seu áudio. Não sei se a conexão tá estável aí. Deixa eu ver. Tá me ouvindo agora? Tranquilo? Tô ouvindo. Deu só uma picotada assim no finalzinho quando você falou. Tá. Mas acho que ficou claro aí esse início. Produtividade também é importante, assim. Claro que a gente sempre fala do balanço ali, né? Do equilíbrio da vida pessoal, vida profissional. Não é sobre isso, né? Não é assim, a gente forçar a pessoa para ser uma máquina, né? Para ser um robozinho que vai executar tudo ali no menor tempo possível, se sacrificar, se esgotar, e aí ser descartado e trocar por outro. Não é esse o ponto aqui. Mas assim, como é que a gente consegue aproveitar nosso tempo com qualidade para que a gente não seja influenciado pelas distrações e que a gente consiga de fato produzir o que a gente precisa? Porque o problema é que a gente está num mundo muito caótico, né? Muito barulhento, muito que cobrando nossa atenção o tempo todo, rede social, e-mail, um monte de janela aberta. Então isso prejudica o nosso trabalho para uma empresa, e para quem é empreendedor e solo, isso é 10 vezes pior, porque ele não tem ninguém para dividir a carga de trabalho. Se ele não fizer hoje, ninguém vai fazer amanhã. Então ele vai ter que engolir o choro e fazer amanhã. Sim. Então, assim, como é que a gente consegue ser mais estratégico nesse ponto? Mantendo nossa qualidade de vida, né, tendo a hora para tudo. Não, agora vou relaxar um pouquinho aqui. Agora não, agora vou pegar e vou tocar o que eu preciso. Sem sacrificar também, né, que é a chave. É ser produtivo até coloquei aqui, com sanidade, né? Produtividade com sanidade. A ideia não é que a gente fique louco de trabalhar, workaholic, e nem ter orgulho disso, não é para ter orgulho disso. Quem trabalha, faz muita hora extra, tem alguma coisa errada na empresa ou no trabalho dela.
que não é para ser assim. A gente tem um período de trabalho que é para ser respeitado. Pode ter oscilações, mas assim, no geral tem que ser aquilo. Né? Se não, você tem que levar para casa, todo dia tem alguma coisa errada. A questão da produtividade, Rafael, também tem a ver com conectividade. Você falou, como é que as empresas podem ser mais produtivas? Tá? Primeiro ponto é, quando você falou ser estratégia, saber o que está fazendo. O porquê que eu estou fazendo. Que impacto que eu estou fazendo vai reagir na minha empresa. Então, quando eu falo sobre essa questão, eu estou falando que temos que ter um conhecimento mínimo sobre a questão das gerações de consumo, né? Para quem nunca ouviu falar, a questão dos baby boomers, geração X, Y, millennials, né? A Z e a alfa. A gente tem que saber em que ponto o nosso persona ele faz parte. Porque como eu já comentei, não sei se eu já comentei aqui, mas essa questão de geração tem muito a ver com a época que essas pessoas nasceram, a economia como é que era, se era pós-guerra, se estava em guerra, questões culturais. Isso tudo traz no seu DNA comportamental. Mas o mais importante que isso, Rafael, é a gente entender primeiro aonde está o seu persona e o que se modificou, qual foi o impacto que o pós-pandemia bateu em cada geração que nós estamos falando. Né? Então, primeiro, eu tenho que ter conhecimento do meu persona. Para me ser produtivo, eu tenho que saber para quem que eu vou direcionar investimentos e todos os esforços para atender. Né? Então, tem a questão das prioridades, novas prioridades, após pandemia, mudou a cabeça de muitas pessoas. Né? A questão da velocidade da informação, ela veio muito, muito mais enraizada. Né? Então, o que o 5G, o IoT, a inteligência artificial, ela vai impactar no baby boomers, na geração X, Y, Z? Ou seja, eu tenho que me adequar e me conectar à ação de pessoas e, principalmente, o que esses cenários que se modificam a todo dia, toda hora, vai impactar no hábito de consumo dessas pessoas. E aí, quando a gente fala de geração também, tem vários aspectos culturais aí por exemplo, se a gente pegar o vovô, né? O vovô lá que era, acho que baby boomer, acho que ainda era baby boomer, né? Sim. Qual que era o cenário atual ali para eles? Era o pós-guerra. Então, sabe, estava precisando reconstruir os países, né? Todo mundo esgotado financeiramente, então o foco era produção. E aí as indústrias também ganharam fôlego, né? Os produtos industrializados ganharam força aí, a tecnologia era mais industrial, não tinha computador nessa época, então era um foco no trabalho, né? Um foco muito grande no trabalho e na economia do tempo. Então por isso que surgiram aí fast foods, opções de comida enlatada, né? Prática assim, para a pessoa consumir em pouco tempo, porque o foco era trabalho. Nos anos 80 teve outras crises também que afetaram ali, a época do papai ali. Mas no Brasil, por exemplo, era o foco também. A tecnologia ainda estava engatinhando, estava começando a ter alguma coisa assim, mas o foco era quem trabalha mais. Né? Internet começando, super primitiva, e o foco era outro. Já nos anos 90 era estar nas redes, 90. Era começar a usar computador, né? Quem sabia informática era um dos deuses da época ali. Hoje em dia, é você ser produtivo apesar de todas as distrações, né? Você saber um pouco de tudo, ser um pouco generalista, mas também cultivar bons relacionamentos. Então, cada época exige um pouco ali do perfil. O que vai ser daqui 20 anos? A gente não sabe. Pode ser que seja o cara que consegue usar bem o metaverso, né? Se estiver realmente bombando isso aí, vai ser o cara que consegue desempenhar funções com óculos de realidade virtual, né? Pode ser alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que o que eu vejo daqui para frente é o seguinte: a capacidade técnica, né, as habilidades técnicas vão ficando mais para trás, porque vai ter automatização em muito caso. A gente está estudando, a gente está vendo isso acontecer. E o grande foco vai ser nas relações humanas. Então, quem tem as competências socioemocionais,
mais alinhadas, mais ativadas, vai ter destaque nesse futuro. E produtividade passa por aí. Se você não souber qual que é o zeitgeist ali do momento, você não sabe direito para onde focar. Então, eu acho que produtividade passa por isso, né? Passa por esse aspecto cultural forte de cada geração, cada época. Né, Girão? Eu acho que o problema é quando dá conflito, às vezes, né? Você pega um chefe que é baby boomer, quer que todo mundo tenha aquela cabeça industrial ali de apertar parafuso, e aí o garotão ali é um cara pensando em tecnologia, em youtuber, gerando conteúdo para o mundo inteiro, faz sucesso no TikTok, e não, às vezes não combina uma coisa com a outra. Como é que você junta isso e ainda cria uma operação produtiva? É muito complicado esse choque cultural. Acho que todo mundo tem que achar o meio termo ali, né? E é bom a gente enfatizar que quando nós falamos de gerações, na verdade, não só no âmbito de mercado consumidor, não só no âmbito de pessoas, mas também de equipe. Hoje, dependendo do porte da empresa, você tem ali que administrar várias gerações dentro da sua empresa. Né? Tem os baby boomers que já eram para estar na questão da aposentadoria, mas por questões financeiras estão precisando trabalhar, estão tendo uma longevidade, né? E isso aí acaba tendo um certo conflito com a geração X, que hoje a maioria são os CEOs, os líderes das empresas, então tem todo esse conflito de geração. Tem aquele cara que é da geração Y, principalmente na área da TI, que chega na empresa e vai liderar pessoas bem mais velhas, bem mais experientes. Tá? Então, a gente tem que aprender também a administrar e utilizar o melhor deles para evitar conflitos dentro da própria empresa. Né? E isso também é um outro foco que a gente tem que ver dessas gerações. A Baby Boomers, por exemplo, ela tem umas características, Rafael, que eu gostaria de enfatizar aqui rapidamente. Tá? Eles são consumidores que eles primam pela questão de marcas já estabelecidas, são bem tradicionais. Né? São pessoas que nasceram na faixa de 1946 e 1964. E como a gente fala, baby boomers, né? Explosão de bebês. Por quê? Porque os homens voltaram da guerra, ok? E aí, obviamente, que proliferou os nascimentos. A Europa precisou disso, principalmente. Né? Foram então, assim, incentivados, né? Sim, tá? Aí tem a questão de realização pessoal, segurança financeira. Baby boomers, eles não gastam mais do que ganham. Eles são bem conscientes. Agora, quando você vem para a geração X, tá? Aí você tem o crescimento, o nascimento da internet. Tá? Hoje são os líderes. Tá? E eles começaram a romper paradigmas. Eles começaram a entender que a experiência é importante, mas olhar para frente também é interessante. Né? Agora, da Y para cá, a Y, a X e a alfa, aí, minha amiga, aí é uma coisa de aceleração digital absurda. A questão da ética do consumo, a questão de você comprar com consciência ambiental. Eu vou investigar a empresa antes de comprar, porque eu quero saber se ela está fazendo alguma coisa que não está dentro do meu propósito. É uma compra com propósito. Ele não tem para satisfazer apenas as suas necessidades, e sim é um grupo que ele pertence, que hoje é natural nas redes sociais. Só para dar uma geralzinha nessa questão, que eu acho muito importante, para poder colocar a empresa, seja micro, média ou grande, tá? No correto de conectar tanto o endomarketing, ou seja, tanto os nossos colaboradores, como a conexão com o mercado consumidor. E no que influencia, né, entender essas gerações diferentes? É que cada uma você tem que lidar de um jeito. Né? Você não pode exigir que o geração millennial, ou alpha já, ele se adeque ao modelo que foi criado lá nos baby boomers, né, de ter que bater ponto. O cara não suporta a ideia de bater ponto aqui, porque ele preza muito pela liberdade, pelo trabalhar de onde for, trabalho remoto. Então tem até um medo agora, né? Depois de pandemia, falaram que é o medo de voltar para o escritório. O pessoal se adaptou tão bem a trabalhar em casa, a trabalhar remotamente, que talvez para muita gente não faça mais sentido voltar para aquele escritório, para aquela coisa assim, engessada, às vezes. Como é que o líder equilibra isso? Entendendo cada perfil.
se eu tenho um baby boomer na equipe com aquele comportamento típico de baby boomer, é difícil para ele se adaptar também a outro modelo. Talvez o ideal seja manter essa pessoa no escritório, porque ela vai ficar melhor ali, ela vai ser mais produtiva e feliz ali. Então, entender essas gerações tem tudo a ver com produtividade, para quem lidera, para quem trabalha com gente diferente na equipe e também para quem lida com outras pessoas. Então, ou seja, todo mundo, né? Então, você tem um cliente que é daquela geração, você entende como o cara vai trabalhar. Não adianta você acelerar o processo porque ele vai trabalhar naquele ritmo, ou vice-versa. Você não pode também exigir que o cara vai ser extra cauteloso, hiper ali focado, se ele vai entregar um negócio correndo porque é o perfil dele, sabe? Então, entender a geração tem muito a ver com isso. Né? Você Sim. entender o perfil e não tentar forçar a goela abaixo também, que não funciona. Mas entender e trabalhar com esses perfis diferentes, usando esses comportamentos adequados. Sim. E outra questão, Rafa, que tem a ver com o que você está falando, já pegando o gancho, é a questão do alinhamento profissional. Você falou, como eu posso ser mais produtivo? Né? Eu digo agora para as pessoas do intraempreendedorismo, ou seja, as pessoas que são CLTs, que são executivos das empresas, funcionários. Né? Tem a questão de você ter uma visão macro de onde você está. Okay? A gente tem que imaginar, a gente tem que superar as expectativas dos acionistas ou donos das empresas, né? Mas eu trabalho em vendas, mas eu tenho que entender o que o departamento financeiro busca, o que o departamento de marketing está nos colocando, né? Tenho que conectar o comercial com o marketing, eu tenho que entender um pouquinho sobre meus clientes, fornecedores, a equipe como um todo. Então, na verdade, é um processo de superação de expectativas que não fica apenas no meu quadrado. Eu tenho uma visão ampla para me conectar à empresa em todos os seus aspectos. Agora, é uma questão de cultura organizacional. Tem empresas que ela não dá essa oportunidade, te treina e te fala, olha, você está nessa caixinha aqui, ó, você vai me dar o resultado aqui. Uhum. E quando você tenta ter uma visão macro, estratégica, para ligar o financeiro, o marketing, vendas, o próprio endomarketing, a empresa não tem estrutura e não tem visão para poder fomentar esse tipo de cultura que hoje é necessária. Perfeito. Aí eu estou falando de cultura organizacional, que tem que ter essa questão aí para a gente ser mais produtivo, vai estar conversando com outras áreas, eu chamo de multidisciplinaridade, é questão de equipes squads, né, que a gente chama muito na gestão ágil, de eu ter uma equipe para um projeto específico em todas as áreas da minha empresa. Eu tenho que estar ouvindo pessoas diferentes. Porque se todo mundo pensar igual, não vai ter evolução. Se todo mundo for simplesmente um calango, assim, de ficar balançando a cabeça, concordando, eu não quero esse tipo de pessoa na minha equipe. Eu quero que ele, de uma forma produtiva e racional, ele bata de frente comigo e me prove que eu estou errado. Aí entra a maturidade. Então, tudo isso envolve produtividade. E aí, engraçado você falar disso, porque tem o Steve Jobs era famoso por isso. Ele tinha opiniões fortes, ele era hiper focado, hiper crítico, hiper perfeccionista. A gente sabe disso, a gente que leu, conhece minimamente ali a personalidade dele, sabe disso. E aí uma coisa que ele falava, tá até na biografia dele, que ele era agressivo às vezes, mas ele gostava também de ter o rebate, sabe, de ser rebatido. Ele falava assim, cara, seu trabalho tá uma porcaria. E o cara fala, não tá uma porcaria não, porque isso. E o cara trazia argumento e validava o ponto dele, batia o pé, mas com consistência, sabe, com substância. E aí ele recuava, falava, pô, é verdade, o cara tá certo. E respeitava mais a pessoa por isso. Então não era uma cultura, sabe, top-down ali, de cima para baixo. Mas ele era um meio jogo de força e ele respeitava quem trazia de volta um ponto assim, de forma pesada e mostrando que sabia do que estava falando, Sim. sabe? Então isso tem a ver também com como se lidera, né? Como se é produtivo. Quer dizer, você tem que devolver. Você não está acreditando no seu trabalho, então retruca, sabe? Não é se explicar, não é trazer desculpa, mas assim, cara, isso está correto sim, esse número está correto sim, eu trouxe porque, ó, a gente pegou esse número de tal outro lugar, então você está falando que o meu trabalho está errado, mas não está não, está certo. E aí você comprovar isso tem valor para quem lidera.
Como o Sim. Girão falou, adorei o exemplo do Calango aí, né? Que fica, não, tá ótimo. É isso mesmo, vou mudar. Então a gente não dá para ser produtivo se você não tiver também essa liberdade que as pessoas tragam de volta os argumentos delas. Não é aquela coisa assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu falei, tá falado. Eu disse que é assim, pronto. Se for assim, você vai perder esse valor, né? Desse poder da equipe. Né? Trazer de volta e bater o pé. E uma outra coisa Sim. também que eu aprendi muito com o Steve Jobs é o seguinte: foco. Né? Foco, produtividade passa pelo foco. Né? O foco é a capacidade de você dizer não para coisa. Tem um monte de coisa para fazer, um monte de ideia maravilhosa, e fala, cara, não. Maravilhosa essa ideia aqui, mas não agora. Nesse projeto aqui, putz, incrível, mas não, agora não dá. Não, mas isso aqui não dá, não dá. O nosso foco tem que ser isso aqui, ó. A gente criou uma trilha, o plano A lá e o plano B, e a gente vai focar nisso aqui. A gente tem que entregar isso aqui, depois. Mas agora, não, mas é uma oportunidade de negócio a gente não entrar nesse mercado. Não. Vamos focar no que a gente faz bem aqui. Esquece o resto. Foca. Então a produtividade é isso também, né? Se você abre muito ali seu fronte de batalha, né? Começa a fazer um monte de coisa, e eu tenho esse problema às vezes, várias ideias aí surgem, e dá vontade de fazer tudo um pouco e tal, e aí eu tenho que parar, opa, peraí, não, foco, cancela o resto, foca naquilo. O Girão tá rindo porque ele sabe, ele é assim também um pouco, o cara é cheio das ideias aí. Na verdade, a gente tem que organizar as ideias, né? Organizar os projetos. E quando a gente entra nesse tema da questão de dizer não, não quer dizer que eu não vou fazer. Pode ser uma questão de agora, no momento, não. E em outras lives, nas próximas, Rafael, eu vou modelo de gestão de tempo para poder organizar em caixinhas o que a gente tem que fazer para poder ser mais produtivo. Isso é um tema que a gente vai falar um pouquinho à frente. Mas eu acho que o mais importante questão é da gente não ter vaidade, da gente não ter medo de chegar e falar assim, cara, esse caminho não está legal, vamos mudar. Porque tem pessoas que, por puro orgulho, vai até o fundo do poço, mas não dá o braço a torcer. Todos nós somos humanos, todos nós aprendemos todos os dias com pessoas acima da gente intelectualmente, com pessoas mais humildes. Não importa, a criatividade não é uma questão de conhecimento, às vezes, é uma questão de vivência. E as pessoas têm que começar a aproveitar mais a experiência e não olhar no currículo se o cara é mestrado, doutorado. Às vezes a gente tem cada ideia fascinante de pessoas que estão ali na humildade, que tem o segundo grau, que está fazendo o seu trabalho de forma digna. Mas precisamos abrir os olhos, os ouvidos, estar mais atento àquelas ideias que às vezes estão tão perto da gente aqui, ó, entre os olhos, que você não enxerga. Aí você fala assim, é tão genial que eu nunca pensei nisso antes, mas a genialidade, às vezes, está na simplicidade. E eu te falo, para a gente resolver problemas aqui na consultoria que a gente tem, para a gente resolver problemas complexos, são ideias simples. Não tenta fazer difícil, porque você não vai chegar na conclusão correta. Então, acho que a questão de humildade, a questão de você não ter vaidade. Não tá legal, cara? Vamos mudar, me ajuda. Eu tô precisando de ajuda. Solicita ajuda, conversa com outras pessoas. Abra a cabeça e abra o coração. Negócio é isso. Negócio é um sistema vivo, Rafael. Os livros que eu tenho lá na Hotmart, eu falo, é a comparação do corpo humano com as empresas. Da mesma forma que você nasce, desenvolve, envelhece, morre, a empresa também. É o mesmo processo. E para quem comprar o livro, as doenças são muito parecidas. Então, assim, a gente tem que ter essa noção. Falou o doutor Girão aí. Vai curar você e sua empresa. Eu acho que, e nessa analogia que você faz muito bem aí de corpo humano, acho que produtividade, né? Você ser produtivo sem perder aí a sanidade, é você tomar aquela pílula todo dia, né? Manter aquela consistência, ó, todo dia eu tomar aquela pílula em tal horário.
E porque a consistência também tem a ver com isso, ser produtivo. E eu tenho um transtorno chamado TDAH, que está até na moda essa porcaria agora, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, para essas pessoas assim, com esse transtorno, é muito difícil a gente focar, a gente concentrar, né? Focar essa energia toda e fazer a coisa funcionar como nossos avós fariam ou esperariam, aquela coisa mecânica, assim. Porque a gente é muito avoado, muito perfil criativo. Ideias passam, você pega a ideia e aí você esquece da outra e fica, sabe, aquela coisa flutuante, assim. Então, para a gente, é uma camada extra de dificuldade em ser produtivo e focado. Então, o que ajuda muito no meu caso, e outros também eu sei que funciona? A consistência. É tomar a pílula aí do remédio do girão. É saber que aquele período de manhã é para você focar na sua lista e criar aquela rotina. Ah, mas eu não gosto de rotina, mas pode ser de manhã, pode ser à noite, pode variar, mas tem que ter aquele espaço ali para você focar na tua rotina. Então, você ter esse espaço também para, você trabalha sozinho, é criativo, tem um monte de coisa que você precisa fazer, você precisa entregar, mas reserva aquele espaço de tempo para fazer uma coisa que precisa. No nosso caso aqui também, o que está funcionando muito bem é esse espaço aqui do Café com Negócios. Essa é a 4ª edição, a gente está fechando um mês agora, né, fazendo-se de forma consistente, criando esse conteúdo para vocês. Então, esse é um exemplo de ser produtivo. Quando a gente estava planejando coisas parecidas, discutindo, vamos criar uma atração em vídeo, vamos fazer uma coisa assim, aí vai ser desse jeito, não sei o que lá. Quando estava assim, nesse planejamento, a coisa ia demorando, né? Várias ideias aqui para gerar conteúdo legal e tal, mas quando a gente colocou de forma consistente, né, o Girão falou, topei o desafio, vamos fazer junto, tá? E a gente está aqui, né, faça chuva, faça sol, com feriado no meio, a gente esteve aqui entregando o mesmo conteúdo para vocês, de qualidade, com o máximo de carinho. Então, esse é um exemplo do que funcionou. Quando a gente começou a fazer consistentemente, a gente foi produtivo. Então, isso vale para qualquer coisa, sabe? Você está precisando vender mais, reserva um período do tempo para vender. Você está precisando, sabe, fechar um contrato importante. Dedica um tempo semanal a buscar informações para te ajudar naquele contrato. Né? Tá precisando gerar conteúdo, a gente sabe que quem empreende precisa gerar conteúdo o tempo todo. Reserva um tempo da semana para isso. Um dia da semana inteiro, às vezes. Ou algumas horas do dia para isso. Mas é importante que você comece a fazer. Não deixe só na prancheta, né? na tabela, no board ali, mas que comece de fato de forma consistente. A produtividade vem com isso, né? Com foco, consistência, coerência também com o que você está querendo vender, ou com as ideias que você quer propagar. Eu acho que ajuda muito a dar esse direcionamento. Isso que você está falando, Rafa, com relação à consistência, a gente pode entrar agora no assunto das habilidades técnicas e comportamentais para ser produtivo? Você que é o doutor, cara, você que manda aí. Então vamos lá. Habilidades técnicas, né, que nós chamamos hoje, né, no mercado de hard skills, né? O que as pessoas, o que os empreendedores têm que desenvolverem para tornar-se mais produtivo? Primeira questão, administração de equipes. Por que eu falo esse primeiro ponto, administração de equipes? Qual é o maior problema que eu vejo dos microempreendedores? Está crescendo, mas não larga o osso. Ele que faz tudo, ele acha que só ele pode fazer, e aquilo é um trave. Ele não consegue delegar, ele não consegue abrir a mente para falar que a contratação de uma pessoa é um investimento e não é custo. Se ele ficar nessa mentalidade ali, ó, de só ele, ele vai ficar fazendo um giro. Sabe quando você se perde, você fala assim, você está no meio da floresta, fala assim, eu já passei por aqui antes. Você fica andando em círculo, mas não evolui. Então, tudo uma questão de, vou fazer até propaganda aqui, OLX, cara, desapega. Você tem que ter esse... Você tem que ter
esse sentimento de crescimento. Você não faz nada sozinho. Tá? Isso aqui é uma das habilidades, eu estou falando técnicas e comportamentais, porque envolve as duas coisas. A técnica de você saber a hora de contratar uma pessoa e a comportamental de você falar assim, não, eu não posso fazer tudo só. Ok? Uhum. A outra questão, gestão de tempo. E aí lá na frente a gente vai falar um pouquinho, em outra oportunidade, de como eu preciso entender as minhas rotinas para ser mais produtivo. Então tem coisas que, primeiro, para mim ser produtivo, eu tenho que fazer uma listinha, Rafael, da minha rotina e saber o que de fato, qual os nãos que eu vou aqui. Isso aqui eu não vou fazer agora. E esse não, ele pode ser momentâneo, pode ser na mente. Isso aqui não vai me dar resultado. Mesmo fazendo de uma forma eficiente, eu não vou ser eficaz, não vai me trazer resultado nenhum. Tira da lista. Né? Então, assim, tecnicamente aqui, a gente vai explicar como é que faz essa gestão do tempo, tá? Para a gente passar isso bem direitinho. Tá? Exige mais tempo também, Aí né? a questão de Pra domínio de ERP, de sistemas internos. O porquê que o domínio, Rafael, sobre sistema, sabe aquela história de você sair do Excel e pagar um sistema que realmente rode, que faz o teu fluxo de caixa, faz o teu fluxo de estoque, ou que faz o teu planejamento de CRM? Vamos crescer. Somos pequenos, nós temos que pensar grandes. Tá? Eu não utilizo muito o Excel, mas assim, eu trabalho o Excel nos meus clientes como uma forma de, com o tempo, convencê-lo de que o investimento ele tem um sistema, a gente vai desmamando o Excel. Mas o fato é que ele não pode deixar de ter controle. Se você não quer pagar, que tenha pelo menos o Excel que funcione. Uhum. E que o Excel é muito útil também. Tá certo? Aí outras que eu não vou entrar muito em detalhe, que é realização de treinamentos, ele tem que saber passar conteúdo para as pessoas. Eu só posso ser produtivo na minha empresa se o meu conteúdo for direcionado às pessoas. Eu tenho que ter essa generosidade de ensinar as pessoas sem medo. Porque muita gente, Rafael, retém conhecimentos. Com medo da pessoa crescer do que ele, crescer os olhos. Não tem isso, cara. A tua riqueza, o teu capital intelectual é fundamental para que a tua empresa cresça. Tem que crescer junto, ninguém ganha só. Eu já vi uma empresa, para dar um exemplo aí, o que você está dizendo, que era o seguinte: a empresa não tinha muito processo claro e definido. Então, cada vez que surgia uma dúvida numa questão, a equipe parava lá, a pessoa parava e tinha que falar com a diretoria e perguntar o que eles iam fazer. E aí, assim, às vezes repetia a situação, mas o direcionamento era diferente. Então, por isso que a pessoa nem tomava atitude, sabe? Porque, pô, daquela vez ela pediu para fazer isso. Depois foi de outro jeito completamente diferente. Eu não sei o que fazer. Então, vou voltar para ela. E aí, na diretoria, falava, pô, como é que você não fez isso? A gente já fez isso antes. Mas, assim, mas não tinha processo claro e a decisão era diferente. Então, como é que mantinha a produtividade assim? Não tinha como, né? Você quebrava a cadência. Com um processo claro, né, bem definido, ó, se o cliente pedir desconto, faz isso. Se o entregador tiver um problema, o procedimento é esse. Tá automático. A pessoa já bateu o olho ali, pô, não lembro, mas tem um lugar para procurar. Pô, é assim? Eu já faço, já resolvo. Pronto, resolvido. Acabou o problema. Porque tá claro. Pode ser simples, cara. Pode ser um bloco de notas com procedimento. Ó, se acontecer isso, o que tem que fazer? Resolvido o problema. Ganha produtividade, não tem que voltar a decisão, perguntar para o gerente, que vai perguntar para o diretor, pergunta para não sei quem, e aí muda, e aí ninguém se entende. Então demora esse processo. Então a equipe perde produtividade quando não tem processo. E uma coisa lá do desapegar que o Girão falou. Desapegar é fácil. Ah, mas a equipe não vai fazer igual eu faço, com a mesma qualidade. Como é que a gente muda isso? Com treinamento, com qualificação. Você tem que passar, assim, o especialista lá, o diretor, ele faz com muito carinho, muito zelo, muita qualidade. Agora ele tem que transmitir essas qualidades para quem vai fazer na sequência. E fazer junto com ele, com essa pessoa nova, por um tempo, até ter certeza que ele transmitiu ali essa cultura. Então é assim que você delega, feedback, assim que você começa chama, a confiar. Né? Ter o feedback também. E aí, como é que foi?
Ó, isso aqui não foi legal, melhora aqui. Isso aqui eu não gostei que você fez, porque não tem a ver com o nosso plano aqui, ó. Tá vendo como o processo é esse? Então, você tem que ter essa cultura. Liderar é isso, cara. Não é só mandar. Liderar é você conduzir, é você preparar a pessoa, transmitir a cultura, tudo isso. Então, é só assim que você vai conseguir ter confiança para delegar. Mas aí não é a pessoa que vai magicamente falar, opa, agora eu tô pronto. Não, é você que tem que ir preparando as pessoas aos poucos. Em grandes empresas não tem como fazer isso. Não tem como não fazer isso. Não tem como o CEO parar. Não, peraí. Fecha a reunião que eu vou ter que fechar aqui vou ter que fazer esse negocinho aqui, ó. Esse produtinho aqui, porque só eu que faço. Não existe isso numa empresa grande. Você tem que transmitir essa cultura com processo, com acompanhamento, com qualificação. Então, se você já é pequeno, né, e tem ambição de crescer um dia, aí você já tem que se planejar para isso. Ah, não quero crescer nunca, quero ser sozinho para sempre. Não, beleza, então continue fazendo tudo, mas... Opção, né? Decisão. É opção. E seja nisso uma que você está decisão falando, consciente, pelo menos. E nisso que você está colocando, a gente vai pincelando, né? Durante esses encontros, a gente vai falar sobre produtividade, a gente vai falar um pouquinho detalhando sobre a cultura organizacional, quais os tipos de cultura, liderança é importante, e eu depois vou dando aqui já uns spoilers para gerar interesse para os próximos encontros. Eu vou falar quais são 5 tipos de lideranças hoje, pós-pandemia, que são fundamentais para que a gente possa desenvolver uma equipe. E também, Rafael, você falou processos. Os processos, você tem que fazer um mapeamento. A produtividade vamos aqui avaliar como é que deve ser feita essa ação, quem vai fazer, como vai fazer, e ter um modelo de excelência para monitorar resultados. E tudo isso, Rafa, tem que ficar registrado. Ah, mas eu vou imprimir papel, que nada de papel, hoje tudo é online, é tudo digital, é tudo em nuvem. A pessoa está com a dúvida, aconteceu isso, vai lá no celular, entra na nuvem e tem lá todos os procedimentos. Hoje em dia a questão é ser ágil. Ser ágil é você quebrar estruturas fixas. E tem que ter a hierarquia organizacional. Isso é importante para organizar quem pode fazer o quê, como. Aquela linha traçada, até onde eu posso ir. Porém, hoje, a questão de autonomia é fundamental para a produtividade. Eu tenho que ter uma equipe responsável, tá? Direcionada, esclarecida e responsável. É como você recolocou aqui, Rafael, no exemplo. Ah, vai esperar o dono da loja chegar, do negócio, para poder tomar... Não, é agora. A hora da verdade é agora. A gente não pode esperar. E mais um spoiler, e nos outros encontros vamos falar de gestão ágil, que tem tudo a ver com produtividade, com quebrar modelos antigos de gestão. Como é que a gente pode usar aqui, né? O Scrum, o Kanban, o Design Thinking. E principalmente um conceito muito utilizador chamado liderança antifrágil. É eu me utilizar do caos para ter o crescimento, para gerar uma energia, para gerar a mudança. Então, Rafael, tem empresas hoje que elas, assim, em um ambiente controlado, elas geram caos ali para saber como é que vão reagir, o que vai surgir de coisa nova. Porque se está tudo muito bem, a zona de conforto mata a inovação. E é um outro assunto sobre a questão de produtividade. Eu não posso estar fazendo sempre a mesma coisa. Professor, está dando certo. Até quando? A gente tem que... tem uma frase do Bill Gates, que agora fica bem encaixado nisso que eu estou falando, né? Aquela história. Você, empresa, tem que tornar o seu produto ou serviço obsoleto e fazer a mudança antes que o concorrente o faça. Então, tu já tem que estar pensando, tá dando certo, mas ali tem que estar pensando em mudar antes que outro venha e faça diferente. Então, tudo tem a ver, são assuntos aqui, Rafa, para já nas próximas lives, tão boas quanto essa, mas são questões que a gente pode debater e foque no que é importante. Né? Foquem e se esforcem para aquilo que realmente vai impactar positivamente
no seu negócio, vai impactar na direção correta do teu persona, vai direcionar em que geração de consumo ele está, com ele, como eu vou produzir conteúdos para me conectar a eles. Então, tudo isso tem a ver com produtividade. Você vê que é um assunto bem abrangente, né? Dá para falar por horas, assim, tem subtemas infindáveis, né, sobre isso. As ferramentas também que a gente pode falar em outros casos, a gestão do tempo também, que você vai comentar para frente, né? A gestão ágil, né, que é muito vivo hoje. A questão do ESG, né? Lembra do ESG? Environment, Social, Governance. Isso hoje é o que está delimitando o lucro ou fracasso de grandes empresas. Eu já desenvolvo isso há algum tempo, assim, em micros e pequenas empresas, e hoje esse especialista, Rafael, está ganhando, em média, R$20 mil por mês em grandes empresas, e não estão achando profissionais habilitados para isso. É tudo uma questão de você estar atento o que o meu persona está... O que ele está pensando? O que eles estão conversando? O que eles estão assistindo? Então tem toda aquela questão de você coloca, né, o trend, né, qual a tendência, o que está falando mais na internet hoje? Amanhã muda. Surge uma notícia nova, aquela tendência de comentários sobre um determinado assunto muda. A gente tem que estar acompanhando isso e entender de que forma aquilo que está sendo comentado está impactando. Tranquilo? Muito boa. Tem a ver com geração, com ambiente, com governança, né? Tudo isso tem a ver com produtividade. Acho que é importante que a gente não pare no caminho e mantenha esse fluxo ativo, né? Produtividade é o que faz as coisas girarem, né? As coisas acontecerem de fato. As ideias virarem matéria, né? Substância, resultado. Então a gente tem que, eventualmente, a gente vai ter que aprender mais sobre isso e praticar. Acho que a gente trouxe boas referências aí. Uma coisa legal que o Girão falou também, falou do squad. Eu acho que para quem é solo, porque tem uma equipe pequena, estar em comunidade, estar com pessoas com perfil semelhante, com ideias semelhantes, também ajuda nessa produtividade. Você sentar com seus colegas ali e definir um plano futuro. O que a gente vai fazer essa semana? Cara, eu tenho para fazer isso aqui. E aí, você já fez o seu? E se ajudar também, né? Criar um grupo ali mútuo. Isso também funciona pra caramba. E nisso que você está comentando, né? Aí sobre a gestão ágil, a gente vai falar um pouquinho lá na frente. Você falou, minha equipe é pequena, como é que eu vou ter essa né? Essa multidisciplinaridade? Pegam pessoas, amigos, comunidade, as pessoas que estão próximas, um cliente, e faz acontecer essa equipe multidisciplinar. Aí, aquela história, o Scrum vai fazer o quê? De você pensar racionalmente no processo, no projeto, etapa por etapa. E o Kanban vem fazer o quê? O Kanban vem você monitorar através de painéis para saber onde é que está, em que fase está, para a gente poder correr junto. E o OKR, que vai complementar, é o quê? É criar objetivos maiores e subobjetivos para poder chegar no maior. Então, isso é gestão ágil. Isso aí é o que mais tem de startups. É o modelo das startups. E as empresas têm que começar a ver isso com mais carinho. Entendeu? Organograma. Esse aqui é o chefe, esse aqui é o subchefe, esse só pode fazer, esse aqui manda. Acabou isso, cara. Hoje, a questão é produção, a questão é produtividade. Não está ligada à carga horária, está ligada à criatividade, à autonomia. Está ligada a estar feliz e fazendo algo produtivo. Ponto. Tô falando muito, né, Rafael? Só te... Não, tá excelente, cara. Quando você fala pouco, você resolve muito. Quando você fala muito, você resolve mais ainda.
É isso aí. Gente, acho que a gente conclui então o nosso encontro de hoje. Deixo o agradecimento aqui a quem participou, quem mandou seus comentários. O Girão já... Calma aí, Girão. Não, é que tem um fio aqui na minha perna, eu tô com medo de tomar choque. Só isso que eu tô me organizando aqui embaixo. Eu tô aqui. Então, acho que é isso, né? Todo mundo tem que ser produtivo, que você faça isso aí usando suas forças, entendendo também onde estão seus problemas, né? Às vezes é isso também. A gente não tem um perfil geral, não tem um padrão de produtividade. Cada perfil é de um jeito. Tem gente que é melhor de manhã para fazer as coisas. Tem gente que é melhor de madrugada. Então você usa aí, sabe, ignora aí o geral e faz o que funciona para você, sabe? Mas que faça funcionar com consistência, com foco no que é importante, com persistência também para sair ali dos obstáculos e mantendo bom relacionamento com pessoas que querem seu bem, né? Que estão ali trabalhando junto na mesma direção. Acho que a gente já vai ter muitos bons resultados por aí. Semana que vem tem mais Café com Negócios. Quero agradecer ao meu amigo Girão aqui por estar sempre presente, sempre parceiro. Doutor Girão aí. Deixe seus contatos, Girão. O pessoal conhecer mais sobre o seu trabalho, se conectar com você também. O Girão ficou sem palavras aqui. Tá ouvindo aí, Girão? Eu tenho um. E para quem quiser encontrar nas redes sociais, Rafa, tem. Hã? Tá me ouvindo agora? Deu uma picotada aí na tua conexão. Mas agora acho que voltou. Tô ouvindo. Tem um site, né, da BR. Lidero ao mesmo tempo e tô junto. Boa, Girão. Tranquilo? Tem os links aqui também no post, na descrição do vídeo. Quem quiser se conectar e fortalecer essa rede, vai ser bem-vindo. É isso aí. Liderem bem seus negócios, sejam mais produtivos e contem sempre com a gente, que a gente está aqui toda semana para ajudar vocês. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.